A Comissão de Saúde realiza reunião extraordinária para tratar de doenças cardiovasculares como porta de acesso para tratamentos de alta complexidade. Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Leitura e apreciação das atas. Dispenso a leitura das atas das reuniões anteriores e não havendo nada no expediente, adentro à fase da ordem do dia. Ordem do dia. A Comissão de Saúde e Saneamento recebe as visitas dos médicos cirurgiões cardiovasculares para debater o tema doenças cardiovasculares, porta de acesso para o tratamento de alta complexidade, por solicitação do deputado Bruno Rezende. Na verdade, hoje eu tenho o prazer e a honra de presidir essa sessão sobre um tema que é absolutamente protagonista na saúde, pela sua incidência, pela sua relevância. Recebo aqui gestores, colegas, médicos, que são responsáveis pela assistência de alta complexidade em cardiologia no estado do Espírito Santo. Eu gostaria de saudar o Paulo Loureiro, que é responsável técnico do Serviço de Hemodinâmica da UCAM, Eliane de Oliveira, que chefia o Núcleo Especial de Regulação Interna da CESA, nosso subsecretário de Estado de Regulação e Acesso à Saúde, o Kim, não vou nem falar o nome dele, porque ninguém sabe. Maria da Penha Dávila, a nossa querida Penha, provedora da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Marcos Gustavo Tito, doutor Tito, seja muito bem-vindo, um prazer, uma honra recebê-lo. Coordenador da cirurgia cardíaca do ESI, Hospital Evangelho de Vila Velha, Santa Casa de Vitória, cirurgião cardíaco. Johanna Tonoli, coordenadora médica do Núcleo Especial de Regulação da CESA. Mariana Coelho Marques, chefe da unidade de cardiologia da UCAM. Leandro Rua Ribeiro, chefe do setor de urgência e emergência cardiovasculares. Fabrício Gaed, nosso presidente da FEOFIS. Um prazer, Fabrício, tê-lo aqui. A Rosane, diretora clínica da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Gláucia Kleine, diretora técnica do Hospital Evangelho de Vila Velha. Tiago, diretor da Santa Casa de Vitória, diretor técnico. Fabrício Hold, médico, coordenador da hemodinâmica da Santa Casa de Vitória. E o nosso amigo de sempre, Ricardo Evaldi, que já é sócio aqui da Assembleia, né, Ricardo? É o 31 da casa. Então, com a palavra, a Alessandra Bach Berton, que é gerente de regulação hospitalar da CESA. Por favor, Alessandra. Ei, bom dia. A gente trouxe uma apresentação bem breve, né, para ajudar na contribuição da pauta de hoje, e em relação às portas de acesso. Né? Então, enquanto regulação da Secretaria de Saúde, eu acho que é importante, né, a gente tem um papel que, junto com os prestadores de serviço e junto aos municípios, né, é essencial nessa garantia de acesso, e até mesmo para poder estar contribuindo de forma que o paciente chegue precocemente aos serviços para que ele urgencie o mínimo possível. Pode passar. Tem um apontadorzinho? Então, todos os procedimentos, né, como a pauta de hoje é alta complexidade, todos os procedimentos de alta complexidade hoje eles estão dentro do rol do sistema de informação hospitalar. Um pequeno percentual deste volume ele é correspondente à atenção ambulatorial, só que, apesar desse pequeno número de... Né, quando a gente compara o que é hospitalário ambulatorial, o impacto financeiro disso é muito alto. Né? Então, os pacientes que são atendidos na alta complexidade, eles normalmente acabam tendo um custo mais elevado para estar fazendo toda a execução do tratamento deles. Pode passar. A cardiologia de alta complexidade, quando a gente faz uma divisão, né, do que a gente tem de tabela SUS, a gente tem ali toda a parte de cardiologia da cirurgia cardiovascular, os procedimentos da cardiologia intervencionista, os endovasculares extracardíacos e os laboratórios de eletrofisiologia.
Então, hoje, o Estado ele oferta integralmente todos os serviços que são contemplados pelo Ministério da Saúde, então, todos eles a gente faz aqui no Estado. O único que a gente não faz, pode passar, é o transplante cardíaco pediátrico. Então, todos os demais, né, transplante cardíaco, eletrofisiologia, estudo eletrofisiológico, as ablações, cateterismo, cirurgias cardíacas, TAV, que foi um procedimento que foi recentemente incorporado ao rol de procedimentos do Ministério da Saúde. Então, hoje, a gente também faz. Então, todos os nossos hospitais, hoje, a gente tem 5 referências da cardiologia de alta complexidade no Estado, né, sendo o ESI na região sul, São José na região central-norte, e aqui na metropolitana, a gente tem o CAN, Santa Casa e Evangélico, que fazem todo o atendimento dos pacientes adultos, e a gente tem 2 referências da cardiologia pediátrica, que são o ESI e o IMABA. Né? Então, todos os procedimentos estão contemplados, com exceção do transplante cardíaco, que hoje a Central Estadual de Transplante ela faz toda a interface de quando a gente tem crianças que precisam desse procedimento, e aí a gente faz a referência para outros estados que fazem o atendimento dessa criança, a depender da patologia que ela tem. Então, o acesso, né? Então, as portas de acesso hoje do paciente da cardiologia de alta complexidade, ela se dá de 2 formas, ela se dá através da rede de urgência e emergência, que hoje é basicamente, né, o acesso é garantido através do serviço do SAMU 192. Então, ele acaba, através dos chamados, fazendo toda a triagem desse paciente e fazendo a entrada dele nos serviços que são referenciados para a rede. Nos últimos 6 meses, né, a gente trouxe um levantamento da equipe. O SAMU encaminhou 1.157 pacientes com quadro de dor torácica, né, e a gente tem todo o levantamento, né, a maior parte desses chamados acontecem no período diurno, são cerca de 200 chamados por mês, né, então ele é um volume bem expressivo, e aí se a gente considerar que grande parte desses pacientes sequer sabiam que eram cardiopatas, isso também demonstra uma fragilidade e um ponto onde a gente precisa, enquanto Estado e município, se organizar, para que a gente consiga garantir esse paciente, né, um diagnóstico precoce, para que ele tenha a oportunidade de não urgenciar e, preferencialmente, de estar evitando sequelas, porque a gente sabe que essas doenças, quando não conduzidas de forma adequada em tempo hábil, ele também vai nos causar um prejuízo, né, para o paciente, que também vai acarretar um aumento de gastos bem importante para o sistema público de saúde. Então, dos encaminhamentos feitos pelo SAMU, né, a maior parte deles são infartos com supra, né, e aí uma outra porção já menor são os infartos sem supras instáveis e o paciente com dor torácica propriamente dita, que não necessariamente vai fechar o diagnóstico de infarto. Pode passar. E aí é importante falar, né, que quando a gente fala, né, das doenças cardiovasculares, da parte de urgência e emergência, o tempo ele acaba sendo essencial para evitar essas sequelas. Então, hoje, a gente tem o SAMU em 100% do território estadual. Então, a gente consegue fazer a intervenção num tempo relativamente alto, quando a gente tem um diagnóstico feito também no tempo hábil, porque hoje a gente tem fragilidade também das portas. Né? Então, a gente tem, dentro dos nossos PAs, nossas UPAs, nos nossos HPPs, a gente também tem falhas, muitas vezes, na identificação desse paciente, e isso também vai acarretar um prejuízo nesse tratamento. E aí o SAMU ele acaba tendo um papel essencial, porque uma vez que esse paciente é identificado, ele consegue garantir o acesso no tempo adequado. Então, a gente tem hoje áreas no Estado que a gente considera que são áreas com vazios assistenciais, né, porque na região norte, por exemplo, que a gente não tem um serviço de referência com hemodinâmica. Então, esse paciente é um paciente que ele tende a vir para a região central ou metropolitana. E aí, nesse sentido, a gente também faz uso do Notaer, junto com a equipe do SAMU, que ele consegue trazer esse paciente num tempo mais curto, propiciando que ele tenha um tratamento num tempo adequado. Né? Então, do acesso de urgência é basicamente isso. O acesso seletivo, né? O acesso seletivo ele é tudo que vai permitir com que a gente faça as medidas preventivas para poder evitar que esse paciente urgencie. Hoje, ele é basicamente feito pelas unidades básicas de saúde. Então, é feita a solicitação via sistema, e aí, a partir dessa suspeita diagnóstica do médico da atenção da saúde da família, ele tem esse acesso garantido, seja nos nossos hospitais de alta complexidade, seja nos ambulatórios que a gente tem credenciado junto aos NRAs. Aqui,
Na região metropolitana, né, quando a gente fala das consultas de alta complexidade, a gente não tem fila hoje aguardando, né, esse tipo de consulta. Os pacientes eles são triados e são encaminhados para o serviço. Então, a gente tem uma média hoje de cerca de 250, 260 inserções por mês para esse tipo de consulta. E a gente tem uma oferta em torno de 300 ofertas, né, da consulta de cardiologia de alta complexidade no mês. Ao contrário das outras regiões, né, a gente tem, na região central, norte e sul, a alta complexidade ela acaba se mesclando junto com a cardiologia básica, né? Então, o regulador ele acaba tendo que ter um olhar mais criterioso para conseguir filtrar esse paciente no volume de pacientes que chegam para avaliação do cardiologista normal. E aí, quando a gente pensa na organização, né, das referências de alta complexidade no SUS, a gente sempre tem que pensar, né, no volume de população a ser atendida, na necessidade de cobertura assistencial, mecanismos de acesso e fluxos que são bem importantes, a capacidade técnica e operacional do serviço. Então, não adianta, muitas vezes, você contratar um serviço e ele não conseguir dar conta da demanda que vai chegar para ele. A série histórica de atendimentos realizados, então, isso também acaba sendo importante nessas avaliações e contratações. Integração com mecanismos de regulação e demais serviços assistenciais e disponibilidade de financiamento, porque, obviamente, é um serviço que tem um custo bem elevado, né? Então, é um serviço que, se não for bem pensado, bem triado e bem qualificado, a gente acaba também onerando o sistema público de saúde. E aí, lembrar, né, que, enquanto Estado, a gente é sempre muito cobrado em relação a essa garantia de acesso, mas a gente tem que lembrar que a rede de urgência e emergência ela é composta, né, por outros entes, né? Então, não adianta eu ter um SAMU muito bom se eu não tenho um médico lá da ponta do PA que não consegue identificar sinais e sintomas precoces, se não adianta eu ter um hospital top 10 e não conseguir ter uma atenção primária que consiga acolher esse paciente quando ele dá a entrada ali no serviço. Então, a rede de urgência e emergência ela é uma rede muito ampla, onde a gente tem vários entes que compõem essa rede e que é importante que todos eles funcionem de forma efetiva, porque a falha de um deles vai acarretar em prejuízos à saúde do usuário do serviço de saúde, que é o principal foco. E aí, quando a gente fala das portas de acesso, né, é importante a gente lembrar também que a garantia à saúde, né, que é um dever do Estado, assim como também dos municípios e da federação. Então, a gente tem que ter um papel conjunto para poder garantir o melhor para o nosso paciente. E aí, acho que foi mais isso mesmo. Foi bem rapidinho, só para... Obrigada. Ótimo. Obrigado, Alessandra. Eu vou conferir a palavra ao Diogo Oliveira Barreto, diretor clínico do Hospital Evangelho de Vila Velha. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui podendo falar de saúde. A gente também sou apaixonado por saúde pública. E eu vim, né, a excelente apresentação da Alessandra, a gente não tinha conversado antes, não, e o recado dela foi, só que eu vou tentar não ser repetitivo, né, acho que ela explanou muito bem as colocações dela, perfeitas sobre os nossos, as mazelas mesmo, né, as dificuldades, a rede de urgência e emergência cardiovascular ainda, por mais que a gente estruture, é uma doença que mata mais no mundo, não é só questão de Brasil nem de Espírito Santo. Né? E aí eu trouxe um resumo do que seria o acesso, mas vou ater. A gente está lá como consultor, o Leandro Rua está aqui também, como consultor técnico, a gente ajuda, né, voluntariamente a Secretaria de Saúde, a gente participa nas confecções dos protocolos de atenção de saúde, para a gente poder, né, de maneira técnica, poder ajudar a construção. Né? E a gente publicou em 2018 um protocolo, né, de atendimento do torácico, que eu trouxe aqui, a gente vai falar um pouquinho, e colocando até mesmo
que a gente está no ambiente aqui para conseguir ajudar, que vocês nos ajudem a colocar os nossos maiores problemas, trazendo para essa comissão, para a gente conseguir, né, dar uns passos que eu acho que é necessário, que tem nas 3 esferas, né, que a gente conseguir ajudar, principalmente na municipal e estadual. Pode passar o próximo, por favor? Aqui eu trouxe, já foi falado, né, da parte do SUS, Alessandro, nem vou nos ater na parte da fluxo de regulação ambulatorial, eletivo, que já ela mostrou muito bem, né, pode passar. E nós temos aí o fluxo de regulação hospitalar com os usos de protocolos. Como bem eu falei, a gente gente participa, né, os hospitais, referências, principalmente da região metropolitana, mas também, né, com participação da região sul e norte, a gente une numa câmara técnica de protocolo de abordagem da torácica para a gente debater e conseguir, né? A figura aqui, a gente está lá, né, praticamente uma vez ou a cada 15 dias, né, em reuniões com a secretaria para a gente tentar fazer isso. E eu trouxe algumas mazelas que para a gente poder atuar. Pode passar o próximo, por favor? Aqui, mostrando isso de maneira... O paciente eletivo na rede, mas foi falado bem isso, eu não vou me ater também. Pode passar, próximo. Eu vou impactar, na verdade, o que é a doença isquêmica. Por mais que a gente consiga, né, melhorar no acesso à saúde, eu acho que a gente tem que, aqui como comissão, saber quais são os maiores problemas, não só do acesso, mas como de estrutura. Que isso, infelizmente, a gente fala que está lá a consultoria da secretaria, mas às vezes tem, principalmente os municípios. A doença isquêmica é a que mais mata no Brasil e no mundo. Pode passar, por favor. Né, a maioria das mortes de infarto ocorre nas primeiras horas, né, provavelmente 50%, 80% nas primeiras 24 horas, quando o paciente não é atendido de maneira adequada. É óbvio que fazer atendimento primário, ambulatorial, a gente diminui, mas não vai deixar de existir. Né, principalmente aquele paciente que tem dificuldade de acesso mesmo, morte cardiovascular, doença cardiovascular ocorre a qualquer um, independente da parte de sociofinanceira, de educacional. Então, a gente sabido que existem pessoas famosas que têm acesso à saúde e simplesmente têm um infarto. Então, a gente tem que estruturar a rede, a gente tem que fazer a primário, com certeza, a secundária, e a gente fazer toda a rede. Tá? O objetivo é reduzir o tempo de início do evento isquêmico e necrose. Pode passar, por favor? Então, como falei, a gente fez esse protocolo em 2018, que a gente está em revisão dele atualmente. A gente fez nós tivemos já 2 reuniões, a última foi há 15 dias, se não me engano, na Secretaria de Saúde, pode passar. Né, como colaborador, eu pude participar. É importante ressaltar que foram representados os 3, né, aqui até 4 serviços de terceirizado de ponta. E para quem foi feito o protocolo, para tentar fazer uma linha de cuidados, né, profissionais de saúde, pontos de atenção à saúde. Pode passar, por favor. Mostrando que a gente ainda, o Espírito Santo, em relação ao Sudeste, temos uma alta mortalidade. Né, aqui coloca por região, a gente consegue separar isso. Isso é um data SUS aqui do ano de 2012 a 2015. Pode passar. Né? Aqui colocando mais a média de permanência de internação dos pacientes, são pacientes graves, e se a gente não tem esse atendimento adequado nos primeiros minutos, a gente sabe que esses pacientes eles vão ficar mais tempo, eles vão onerar mais o sistema de saúde, eles vão, mesmo onerando o sistema de saúde, eles vão sair com sequelas, né? Muitas vezes não podendo trabalhar, vão onerar também a questão, né, a gente pensar até de INSS e tudo. A gente vê o total de gastos de internações para o infarto é muito alto. A região metropolitana, em 2017, mais de 7 milhões de reais de saúde. E a gente sabe que, mesmo emergencistas treinados, né, a gente tem liberações, né, das principais portas de 20% dos pacientes com infartos. E a gente tem que melhorar isso. Isso, pode passar. Eu trouxe uma referência biográfica, a gente até, do nosso livro da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia 2021, a gente coloca uma das coisas mais importantes no atendimento de infarto, pode passar? Né? No segundo, é o eletrocardiograma realizado em 10 minutos, em todos os pacientes com dor torácica, suspeita de infarto. Então, pensar que todo lugar, a gente estava agora há pouco na comissão de Guarapari, em todo lugar que você está, né? O senhor falou que tem casa lá em Guarapari, tem a dor torácica, o senhor vai para o pronto atendimento,
tem que estar preparado para fazer eletrocardiograma em 10 minutos. Essa é a medida mais importante. Então, a gente falou, a Alessandra falou muito bem, que muitos pacientes não têm a condição diagnosticada. Né? Pode passar, por favor? Então, um aspecto que a gente trouxe, a gente está trabalhando na última reunião da Secretaria de Saúde, né, a gente estava com guerra, ele até se prontificou para a gente conseguir trabalhar, porque isso não é só da Secretaria de Saúde, não a nível só estadual, é a nível municipal, para que as UPAs, né, para que toda a UPAs, os PAs, os hospitais municipais, todos eles, às vezes o gestor tem uma dificuldade de entender a real benefício e necessidade de ter um eletro 10 minutos. E é lógico, é óbvio que a gente também levou, junto com o eletrocardiograma em 10 minutos, a interpretação. Pode passar, próximo, por favor. Não é eletro 10 minutos, pode passar próximo. Aqui a gente colocou isso em 2018, já colocava já a doutorácica, toda doutorácica eletro em 10 minutos, que esse eletro seja interpretável. Pode passar? Então, falhas de interpretação no eletrocardiograma são causas de não atendimento do paciente retardado, principalmente no infarto com supra. E por que eu, nesse momento que eu tive aqui, nesses minutos que eu estou falando, com a atenção dos senhores, por que eu optei por fazer isso? Porque é o seguinte, isso aqui é um ponto do iceberg. Se o paciente, é lógico que a gente tem que tratar a primeira coisa, atendimento primário, é muito importante, tratar os fatores de risco. Segundo, se a gente trata bem um paciente com infarto, esse paciente não evolui, né? Se ele sobrevive, ele provavelmente evolui insuficiência cardíaca. Visto, né, nós tivemos aí famoso, que a gente está no Faustão, pacientes, né, não tratados de maneira adequada de doença isquêmica, paciente que infarta, eles evoluem com insuficiência cardíaca e podem evoluir com necessidade de fígado de transplante. Então, assim, quando a gente conseguir tratar esse paciente melhor, e existem projetos, e aqui na Comissão de Saúde, a gente tem mesmo o objetivo de fazer o Espírito Santo um estado modelo, de conseguir fazer diagnóstico precoce, porque uma coisa a gente tem, que é muito importante, a gente tem uma população relativamente pequena pelo território, né, territorialização, temos SAMU 100%, né, temos também vários setores de hemodinâmica. Que lugar, Brasil, é raro ter, Minas, por exemplo, não tem, da maneira que a gente tem aqui. Então, o acesso, se a gente tem diagnóstico precoce, se a UPA conseguir lá em Guarapari, estiver no churrasco, passou, teve dor no peito, fez a eletro em 10 minutos, pode ser socorrido e pode ter esse benefício. Então, assim, aqui, quando eu recebi o convite para a gente poder falar um pouquinho, a gente está falando lá na secretaria, né? Só que algumas coisas né, do município, a gente vê ainda que tem algumas dificuldades, eu acho que é um ambiente para a gente discutir e poder ajudar mesmo para que isso vira. O Espírito Santo tem potencial de ser um estado modelo no tratamento de infarto. Hoje, a nossa mortalidade, como eu coloquei ali, é alta, em relacionado ainda ao Sudeste, e a gente pode ser modelo. Então, a gente está fazendo essa parte, a gente vai construir, a gente vai publicar essa nova protocolo, mas pode colocar só, desculpa, finalizar o último slide. Então, esse aspecto é melhorar no atendimento. Pode passar, por favor. Demora na identificação dos pacientes com risco de eventos cardiovasculares, isso desde a parte primária, atendimento primário, né? Atraso no segmento do atendimento desses pacientes, às vezes eles são atendidos, não são dados a devida importância, proporção do que é. E tem uma coisa que ainda alarma, que isso espera por exame laboratorial confirmatório de infarto. Existe muito isso, né? A gente tem uma dor torácica, eletro em 10 minutos, pronto. Se for interpretado de maneira correta, a gente, né, pode ver como que a gente vai fazer isso, a gente tem modelos, sugestões para fazer isso. A gente tem em 10 minutos diagnóstico de infarto. Nós vimos lá que metade dos pacientes morrem na primeira hora. E a gente tem 10 minutos. E ainda, por questões ainda de não treinamento, né, eu sou professor também da área de urgência e emergência, a gente tenta ensinar isso para todos, mas não todos que colocam, né, espera o exame. Ausência, pode passar? E, principalmente, a ausência de medicamento que pode alterar sequelas, até mesmo mortalidade, que a gente trabalhando com trombolítico também nas regiões e tudo. Então, gente, só para concluir, agradecer mais uma vez aqui o momento que eu, né, nessa comissão, tá? Parabenizar também. E pode passar? Acho que terminou aí, tá bom? E fico à disposição. E a gente, nessa árdua batalha, fico muito à disposição que a gente quer pontuar, colocar, daqui a pouco levar trabalho como a gente ajudou o Estado a ser um exemplo aí no atendimento de urgência cardiovascular. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Diogo, pela sua apresentação. Assim, o objetivo aqui da comissão é
é somar forças para que a gente possa ter realmente o acesso em todo o território capixaba. E você coloca uma coisa que é muito importante na minha avaliação, Diogo, que é a confecção de protocolos para que a gente possa ter uma homogeneidade de tratamentos. Não faz sentido a gente tratar o doente de uma maneira em Colatina e de outra maneira em Cachoeiro, né? O doente tem que ser tratado da mesma forma, né? De maneira protocolar. A gente já tem isso definido em outras áreas. A neurologia com o tratamento do AVC talvez seja um grande case de sucesso aqui no estado. A gente está para ampliar o acesso na região norte do estado, mas hoje o Hospital Central ele é realmente central, né, a nível inclusive de Brasil, a segunda maior unidade de AVC, se não me falha a memória, do país, com uma organização assim absurda e protocolos muito bem instituídos que a gente está extrapolando para as demais unidades de AVC, e eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai ter uma cobertura de 100%. Acho que a cardio é o IAM, as doenças cardiovasculares, elas são tão importantes quanto, incidências mais incidentes, né, e a gente precisa avançar da mesma forma, né. A trombólise já acontece em muitos locais. Hemodinâmica a gente também tem acesso em muitos locais no estado. E a grande pergunta que fica aqui, que eu gostaria da opinião dos senhores, eu vou conferir também a palavra ao deputado Zé Preto, que me acompanha aqui ao lado, é na visão da assistência. Qual é o ponto hoje, qual é o nosso gargalo que a gente precisa avançar hoje aqui no estado? Problema de luz? Será que o Marcelo não pagou a conta, não? Bom, acho que pagou. Então a pergunta que fica é, qual o gargalo, qual o próximo passo da assistência para que a gente possa avançar? A cirurgia cardíaca está presente de norte a sul, né? Talvez seja o estado mais equilibrado em relação à cirurgia cardíaca no Brasil, né? Nós temos acesso. Então qual é o próximo passo na visão de vocês? Eu torno público aqui uma falha, um equívoco da nossa equipe, aqui da comissão, porque está faltando uma pessoa muito importante nessa mesa aqui hoje. Doutora Inês, do Ministério Público, uma parceira importante, uma mulher de fibra, de garra, que nos ajuda, tem estado ao lado da saúde todos os dias aqui no estado. Por uma falha da nossa comissão, a doutora Inês não está aqui agora. Mas esse é outro ponto que a gente precisa discutir. E aí vem para a mesa a Secretaria de Saúde, muito bem representada aqui hoje, né? A judicialização ainda está acontecendo. Nós temos alguns procedimentos que são procedimentos muito caros, e aí eu vou fazer uma pergunta direcionada à Secretaria de Saúde, como, por exemplo, é a TAV. Tá? A gente já conversou sobre a TAV agora recentemente, né? Não faz sentido a gente comprar a TAV em serviços puramente privados, com valores 2, 3 vezes maior do que é praticado na rede filantrópica, que é credenciada. Então, eu queria ouvir de vocês também como é que está. Estou falando a TAV, mas provavelmente há outros procedimentos. O Fabrício está ali, que representa toda a federação, né? Também queria ouvir a opinião do Fabrício sobre isso, sobre essa questão da judicialização, porque o que me consta, os hospitais filantrópicos eles estão aqui de portas abertas para participar desse problema, né? Mas eu vou conferir a palavra aqui ao deputado Zé Preto para que faça suas considerações e daí devolvo a vocês para os comentários e réplicas. Bom dia a todos que aqui nos assistem, cumprimentar a todos. Eu estive aqui, dei uma saidinha, voltei. Bruno, as suas palavras são palavras de conhecimento. A gente, na vida política, a gente fala assim, tem um monte de colega. Bruno não é meu colega, Bruno é meu amigo, uma pessoa que eu aprendi a admirar. Então, são poucas pessoas na política que a gente fala, é amigo. Bruno é meu amigo, nós sentemos juntos, eu estou aprendendo muito com ele. Eu sou um apaixonado na saúde do Espírito Santo, do Brasil, mas eu sou um apaixonado que luto. Mas lutava sem conhecimento. Então, eu estou aprendendo muito com o Bruno. Bruno é médico, então estou aprendendo muito. Eu sei assim, nunca vou cansar de lutar pela saúde. Qualquer debate de saúde é importante. A gente vê assim, que nem a amiga ali falou, a colega ali falou o negócio de SAMU, eu cheguei atrasado, do SAMU, né? E a gente vê assim,
já perdi muito amigo ali em Guarapari. O SAMU, ele teria que, assim, a minha fala, teria que ter mais autoridade de pegar um paciente, ter ali, e, na verdade, quando leva para o UPA de Guarapari, a gente vê uma dificuldade e fica parada uma pessoa ali com problema de AVC, e a pessoa fica parada no UPA de Guarapari, não toma providência, que hoje mesmo a secretária falou que um lugar de 120 mil habitantes só tem 2 ambulâncias, né? Isso é um horror, ela mesmo falou. Não dá nem para se explicar. 120 mil habitantes no censo de 2019. Hoje, eu acho que passou de 130, 140. E ela falou que tem 2 ambulâncias para atender essa população toda. Então, o SAMU teria que ter mais, assim, mais agilidade e tentar trazer direto um recurso, que nós já tivemos debate aqui, quanto mais rápido o AVC for atendido e ter o diagnóstico, seria mais fácil, né? Então eu vi assim, eu peguei pela metade ali, o SAMU, região nossa ali, leva muito para Guarapari. E chega ali, aquele paciente fica parado ali no Guarapari, ali na UPA, 2, 3 dias. Então não contradiz aquilo que o doutor falou outro dia aqui. Então, assim, o SAMU teria que ter uma responsabilidade maior e, quando vê isso aí, trazer mais diretamente a pessoa. Então, assim, é o meu questionamento. Ela falou, eu não peguei direito, não sei se eu estou falando assim, mas o que eu entendo assim do SAMU faz um ótimo trabalho, mas tem esse gargalo de deixar nas UPAs. E deixa numa UPA igual Guarapari, e a pessoa, já aconteceu o relato de morrer. Sabendo que é o AVC, a pessoa fica lá parado, nós fica em cima de quem ajuda nós, e quando vai relatar, é o AVC mesmo e não tem mais jeito. Então, assim, quando eu falo do meu município, que parece que há um desentendimento. Então, eu queria assim, pedir mais agilidade o SAMU, e mais assim, o que é para ele resolver, trazer direto. Nós temos ótimos hospitais aqui, o São Lucas, os hospitais aqui de Vitória, que pode, aqui na capital, que possa atender. Porque quando para no UPA de Guarapari, a gente vê, não sei se outra cidade é assim, mas quando para no UPA de Guarapari, há consequência depois no paciente. Então, assim, só para relatar e agradecer, Bruno, por estar aqui com você e estar aqui falando e ouvindo vocês todos aqui, a palestra de vocês aqui, que é muito importante para a saúde dos capixabas do Espírito Santo e capixabas que dependem do SUS no Espírito Santo. Muito obrigado pelas palavras, Zé. Você é um amigo querido, e te dizer que aqui só tem aluno. A gente aprende todo dia, aprende um com o outro, aprende com esse grupo de pessoas que cuidam da saúde do nosso estado. Então, o objetivo aqui é somar forças, né, Kim? É construir, como a gente faz já ao longo de tantos anos. E eu posso afirmar categoricamente, nós temos hoje uma saúde muito melhor que tínhamos ontem do que anteontem. Ou seja, o estado do Espírito Santo está avançando na saúde todos os dias. A saúde é um orgulho para a gente, Zé, como capixaba, dizer que nós temos uma das melhores saúdes do Brasil, apesar de todos os problemas, e eu não estou minimizando os problemas, acabamos de falar sobre vários aqui de Guarapari, mas falamos sobre problemas todos os dias, mas também se não tivesse problema, não precisava da gente estar aqui, né? Então, o objetivo é realmente avançarmos com essa assistência. Eu vou devolver a palavra ao Diogo, ao Tito, para poder fazer os seus comentários em relação ao que eu coloquei. Obrigado. Deputado Bruno, colocou muito bem. E a pergunta, qual o maior gargalo? A gente tem sentado e discutido isso, né? Até eu escutei aqui também, né, a Thiago falando, é o diagnóstico. A gente tem que melhorar o diagnóstico. E a gente tem propostas, né? A gente está trabalhando junto à Secretaria de Saúde, e às vezes sai um pouco da alçada da Secretaria de Saúde até, né? Porque para unidades UPAs e municípios, tem duas coisas que, né, bem colocou, o paciente que, às vezes, o SAMU, ele tem um tempo, até as próprias diretrizes colocam, por exemplo, 120 minutos tempo de resposta. Se ele está aqui na Grande Vitória, na região metropolitana, ele vai ser atendido em 120 minutos. Apesar, mesmo assim, o diagnóstico pode ser ainda retardado, mas ele vai estar dentro dos 120 minutos. A questão é aquele paciente, por exemplo, em Guarapari, não dá para o SAMU ir e voltar e buscar. Ultrapassa os 120 minutos. E o que coloca as diretrizes internacionais e nacional? Colocou trombolítico. Mas a gente tinha uma dificuldade, e isso virou uma coisa cultural, que o trombolítico era caro. E teve uma portaria, né, a portaria federal, subsidiando o trombolítico. E hoje não dá prejuízo. Então, dá para ter. E aí,
teve com outra cultura médica de ter medo de usar o trombolítico. Ele não tem medo do paciente infartado ficar na frente dele, correndo o risco de fazer arritmia, mas tem medo de usar o trombolítico. Então, o gargalo hoje, né, se todos os colegas técnicos concordaram aqui, é o diagnóstico. É o eletrocardiograma em 10 minutos, sendo realizado em 10 minutos e sendo interpretado. Esse é um outro ponto que a gente até sugere, tem algumas sugestões de telemedicina, de a gente conseguir. Fez o eletrocardiograma, né, tirou ali uma foto, um aplicativo, vai ser mandado para fazer a leitura. O HCOR, Hospital do Coração em São Paulo, faz isso a nível de PROAD SUS em diversos estados. Né, ele consegue fazer isso. Mas a gente poderia montar um nosso, né, uma central nossa, aqui no estado. O estado, teoricamente, os números chamados são até pequenos. Então, assim, a gente tem potencial, como eu falei mais uma vez, potencial de estruturar, potencial de tratar e ser exemplo nacional no tratamento da urgência cardiovascular. Bom, encerro minha fala. Obrigado. Muito bom. Queria saudar aqui os alunos da Escola Antônio Duarte, de Iconha. Sejam muito bem-vindos. Ali com o professor Bruno Alves Correia. Sejam muito bem-vindos, viu? A casa é de vocês. Bruno, só complementando a fala do Diogo, o diagnóstico e o trombolítico realmente são situações críticas, né? Porque assim, hoje, quando você tem um dia como hoje, o Notaer consegue buscar esse paciente e traz em tempo hábil. Mas pode estar chovendo de noite, ele não pousa em qualquer área à noite, tem que ser um heliponto homologado pela ANAC. Então, assim, isso pode retardar o atendimento desse paciente, levar ele à insuficiência cardíaca, necessidade do implante de CDI, necessidade de transplante lá na frente. Né? Então, o diagnóstico e o uso do trombolítico realmente podem mudar a vida do paciente. Né? Existe portaria já do Ministério da Saúde, ele está incorporado pela Conitec. Então, assim, os hospitais que usam, eles vão receber esse valor dentro da IH, entendeu? Ele está incorporado na saúde, e é o que o Diogo falou, você tendo o protocolo bem estabelecido, não há medo de usar o trombolítico. A gente tem que ter medo de não usar, porque aí você pode deixar o paciente evoluir de uma maneira muito ruim, ou então fazer um paciente viver com insuficiência cardíaca o resto da vida. Né? Então, essa parte é uma parte muito importante, porque você fazendo trombolítico, você dá um tempo maior para esse paciente chegar para o tratamento definitivo. Então, isso é uma coisa muito importante que eu acho que o Estado tem que enfrentar. E eu vou te falar que, assim, eu já tive um grande orgulho, junto com a doutora Mariana, que está aqui também. A gente trabalhava no SAMU, não vou falar quanto tempo, mas alguns anos atrás. E a gente tinha no SAMU Espírito Santo um projeto piloto, que a gente fazia um eletrocardiograma, lembra, Mari? Mandava para o HCOR por um telefone, era igual um sinal de fax que a gente passava. E isso há quanto tempo atrás? Né? E hoje a gente tem a telemedicina aí disponível para qualquer pessoa, entendeu? Então a telemedicina pode ser uma grande ferramenta no diagnóstico desses pacientes, agilizando o tratamento desses pacientes. Então, Tiago, eu sou defensor da telemedicina, inclusive falando do AVC novamente, acho que está dentro do caminho da Secretaria de Saúde e dos protocolos, a gente implementar no Estado uma tecnologia, né, chamada Telestroke, que vocês conhecem. Eu acho que a cardiologia ela não fica distante disso. Né? A gente pode trombolizar um doente com AVC, só precisa de uma tomografia. Ponto. Eu não preciso nem do neurologista estar presente. Eu vi essa tecnologia funcionando na rede Einstein, em Brasília, e por que não funcionar na Santa Casa de Iguaçuí? Por que não funcionar em todos os hospitais no Apóstolo Pedro Mimoso, que tem uma tomografia para poder fazer a trombólise desse doente? E por que não fazer a mesma coisa com doente com IAM? Só precisa de um eletro, você não precisa nem inclusive, de um exame de imagem de alta complexidade. Né? Então, eu acho que isso precisa entrar no radar, né, da Secretaria e a gente implementar isso para que a gente possa ter um acesso mais rápido a esse tratamento. Acho que é uma pauta muito, muito pertinente. Mas a grande questão é que a gente tem ainda hospitais e portas nos municípios que sequer consegue dosar enzima. Né? Então esse não consegue fazer um eletro. Então, é um debate que eu acho que a gente precisa envolver com mais afinco, talvez, Alessandra, os municípios, para a gente poder cobrar, porque assim, qual o custo de ter um eletro no pronto-socorro? Eu acho que é inadmissível não ter.
é insignificante o custo quando se compara a um doente que vai deixar de trombolizar. É insignificante, né? Então, eu acho que a gente tinha que ter mecanismos, ou construir esses mecanismos, Kim, para cobrar do município dessas portas, e todos têm porta, obrigatoriamente precisam ter porta definida, que é uma competência municipal, sabe, Zé? A gente está aqui falando de um exame que é básico, tá certo? E a condição de dosar uma enzima, até para poder mandar para referência, né? As portas que são dentro da perfilização dos hospitais, aqui só tem um hospital que é referência, às vezes até para encaminhar para a gente está lá na regulação, apesar de ser um doente tempo dependente, pode ser regulado via SAMU e deve ser regulado via SAMU, mas até o SAMU fica sem suporte para poder regular essa dor torácica. Até o SAMU fica sem suporte para regular essa dor torácica por uma inabilidade da gestão municipal de oferecer uma coisa que é básica. Agora, a gente precisa criar mecanismos de cobrança em cima disso. E aí eu vou querer ouvir a opinião, né, da Secretaria de Saúde sobre esse tema, porque é muito importante. Às vezes a gente, como diz na linguagem médica, a gente fica lá entubado com um doente, né, que vem para ocupar uma vaga numa sala vermelha, que vocês sabem quanto custa, um leito de sala vermelha, e você vai lá, chega o paciente, está com uma patologia, está com gases, e a gente fazendo um protocolo de dor torácica. Tá certo? Então, assim, eu queria ouvir também de vocês, se há, Alessandra, aqui, de vocês, se há algum trabalho nesse sentido em relação a essa articulação com os municípios. Primeiro, bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer ao presidente Bruno, né, deputado, ao qual cumprimento, deputado Ademir, Hugo Zé Preto, aí, agradecer pela oportunidade, cumprimentar a nossa equipe da Secretaria Estadual de Saúde e cumprimentando a doutora Penha e o Ricardo, né, que é o nosso presidente do Conselho Estadual de Saúde, eu cumprimento todos os presentes aqui. Primeiro dizer que é um assunto extraordinário, de grande relevância, e eu queria fazer uma pequena reflexão de como nós avançamos na linha de cuidado da cardiologia como um todo, né? Estamos falando especificamente da alta complexidade. Até porque 98% das consultas da PPI elas estão municipalizadas. 2% ela está no estado para tratar a alta complexidade. Então, a cardiologia, né, em si, ela está no município, né, ela está municipalizada pela PPI. Voltando lá em 2009, eu tive a oportunidade de ser gestor em 2 municípios. O teleeletro nós implantamos em Conceição da Barra em 2009, né, em Nova Venécia em 2013, justamente por causa desses problemas. E quando eu olho para o passado, eu me lembro que o Roberto Soares tinha apenas 10 leitos de UTI, Zé Pedro. E 10 leitos de UTI geral. Então, todos os nossos pacientes do extremo norte, onde tem o maior vazio existencial, quando infartava, ele ia para esse hospital. Porque era o hospital da referência, né? E as estruturas dos municípios um pouco, né, precárias, são municípios pobres. E a pandemia, apesar de todos os desastres biológicos, ela nos proporcionou oportunidades. E nós não perdemos essas oportunidades, né? O Roberto Soares, hoje, por exemplo, ele tem 40 leitos de UTI. E é um hospital estruturante, né? Onde a região está recebendo um novo hospital, que é chamado do Complexo Saúde Região Norte, que já está em obra, né? Quem sabe o governador Renato Casagrande já entrega um novo hospital no extremo norte no próximo exercício. E que não é diferente com o novo Silva Vidas, onde o nosso presidente esteve presente, acho que na semana passada, né? Um hospital que fez 74 anos, que atende toda a região central ali, a região noroeste do estado do Espírito Santo, que vai receber um novo hospital, um novo equipamento. Mas não paramos por aí. Uma outra oportunidade que a pandemia nos proporcionou dentro de um planejamento estratégico do governador Renato Casagrande foi a expansão do SAMU para todo o território estadual dentro do programa SAMU para Todos, né?
E eu costumo dizer que o SAMU ele tem 2 grandes diferenciais, né, porque ele provoca o gestor. Kim, te interrompendo só para dar um tchau para os nossos alunos da Escola Antônio Duarte de Conha. Um abraço, gente. Eu costumo dizer, né, dentro das oportunidades, que o SAMU ele é um dos componentes da rede da urgência e emergência, mas ele é um serviço que ele é fantástico e extraordinário. Por quê? Com a expansão do SAMU para todo o território, num momento importante de enfrentamento à pior pandemia da crise sanitária e da saúde pública jamais vivida, não adiantava nós expandir leito de UTI, né, leito de enfermaria, sem ter um transporte seguro para levar os nossos pacientes ao recurso que ele precisa para ser cuidado. Então, o SAMU, ele, além de cobrir os vazios assistenciais, que é isso que é feito hoje no Espírito Santo, com a sua expansão, ele também obriga o gestor, né, a abrir serviços de forma muito regionalizada. E o doutor Tiago foi muito feliz na fala dele quando ele coloca o Nota-E. Hoje o Nota-E ele está presente em todo o território estadual, né, buscando aquele paciente grave para dar melhor tempo-resposta. Há 2 semanas atrás me ligaram, né, porque tinha um paciente queimado na região sul e tinha que trazer um transplante de fígado para o meridional, o paciente já estava na mesa cirúrgica. E tinha uma aeronave exclusiva para isso. Então, assim, para nós da regulação foi fácil, porque o paciente, o queimado estava estável, tinha condições de um transporte terrestre, né, e o transplante de fígado a gente tinha que ter um tempo-resposta melhor, então foi fácil tomar a decisão. Por que eu coloco o SAMU? Porque o SAMU, diferente do passado, o SAMU hoje ele leva, dentro da nova grade de referência pré-hospitalar e hospitalar, ao paciente ao recurso correto. E esse diagnóstico, como o doutor Diogo coloca muito bem aqui, né, esse diagnóstico feito num tempo-resposta rápido, por uma UPA, pelo hospital de pequeno porte, por um pronto atendimento, ele é fundamental, né, para que esse paciente possa ser regulado com segurança, Zé Pedro. E aí eu gostaria já de aproveitar e responder a sua pergunta quando você fala que o SAMU leva para a UPA. A UPA é um dos componentes, né, da rede da urgência e emergência, e quando você tem um chamado na regulação, né, de um familiar, você imagina, né, ó, o filho liga para 196 porque a mãe desmaiou e está desacordada. O médico regulador que está lá na central de regulação, ele não sabe a gravidade que se encontra esse paciente. Vou citar um exemplo que o Bruno colocou muito bem do AVC. Então, o SAMU ele é acionado para poder fazer a remoção desse paciente, mas ele não consegue fazer a transferência até o seu destino, porque esse paciente precisa ser reavaliado. E aonde eu tenho estrutura para isso? Né? Nas UPAs, no PA, porque a UPA é a unidade de pronto atendimento de urgência e emergência. Eu preciso avaliar esse paciente, né, dar um diagnóstico mais preciso e, o mais importante, estabilizar o paciente. Eu me lembro que na pandemia tinha paciente com 50, paciente com Covid, entubado em pronto atendimento, fazendo luto com 50 de nora, que o SAMU não conseguia tirar, porque se tirasse ele ia morrer durante a remoção. Então, esse trabalho que o SAMU faz, ele é previsto nas portarias ministeriais, na 2048, né, e o SAMU ele faz um transporte, mas um transporte com segurança. Se ele fizer esse ato de levar o paciente até na referência, por uma hipótese diagnóstica, ele corre o risco de perder o paciente na estrada. Então, não é isso que é previsto nos protocolos clínicos da urgência e emergência, onde a gente faz questão, né? Eu entendo a sua frustração, e aí a gente precisa identificar o que está acontecendo dentro da UPA, se eles estão seguindo rigorosamente os protocolos, né? E rever e proporcionar treinamento para eles, que é isso que o nosso presidente Bruno, que é médico, e colocou muito bem aqui, que a gente precisa efetivamente fazer esse trabalho com os municípios. Bom, dando resposta à sua fala, né, o que a CESA está fazendo com os municípios, mediante todas essas entregas, essa expansão de serviço, a gente já tem esse diagnóstico pela Secretaria. Então, as nossas superintendências regionais de saúde, junto com a nossa equipe do NERUI, já fez a primeira visita nas salas de urgência e emergência. A gente já solicitou aos municípios um checklist de equipamento, o que funciona, o que não funciona, e agora a nossa equipe está fazendo uma nova visita para conferir a realidade informada pelos municípios para
para a gente poder fazer uma série de intervenções, desde treinamento até equipar uma sala, porque se eu tenho uma sala de emergência que o meu ventilador pulmonar não funciona, eu tenho um sério risco ali quando eu precisar, né, estabilizar um paciente ou até mesmo a equipe médica entubar. Eu, particularmente, já visitei município onde o respirador ele é novo e nunca foi utilizado. Então, assim, nós temos lamentavelmente, essas fragilidades hoje na ponta que precisam ser corrigidas. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo junto aos municípios, junto às superintendências que são, né, acessas nas regiões e junto aos consórcios intermunicipais, onde faz a operação do SAMU. Então, na região centro-norte, até para me concluir a minha fala, chegando na TAV, a Secretaria, o governador Renato Casagrande autorizou a gente fazer uma contratação de um hospital que tem carro-chefe da sua linha de cuidado, que é o Hospital Rio Doce, que é a cardiologia e a oncologia, né? Nós hoje, no ano passado, celebramos um contrato com o Rio Doce, ele passa a ser sob gestão estadual, no passado estava sob gestão municipal e correndo sério risco, né, por deficiência financeira. Então, o governador Renato Casagrande assumiu aquele hospital, onde nós transformamos ele num hospital estruturante com mais de 150 leitos, e que cerca de 60 dias nós abrimos lá mais 15 leitos. Né? Desses 15 leitos, são 10 novos leitos de UTI geral e mais 5 leitos de cardiologia, né, para poder, lá chegando a 20 leitos, para poder a gente ampliar o acesso numa região que tem um vazio assistencial muito grande. Então, lá nós não temos só apenas o Hospital Rio Doce, mas bem como o Hospital São José. Né? Na região metropolitana, nós temos aí 3 grandes hospitais, né, adultos e um pediátrico, aí, o Alcam, o Hospital das Clínicas, o Hospital Santa Casa de Vitória e o Hospital Evangelho de Vila Velha. Pediatra nós temos o IMABA, e lá no sul do estado nós temos o ESI, né, que além de fazer toda a parte da cardiologia adulto, tem a linha de cuidado do AVC também, e tem a cardio infantil. A gente dá um destaque lá, porque o ESI hoje ele apoia o IMABA nas cirurgias infantis, né, e algo que a gente já está no planejamento da Secretaria de abrir um serviço, né, já lá no Hospital São José, em Colatina, da cardiologia infantil, onde já tem um serviço novo que nós abrimos de pediatria naquela região, né, com porta aberta, com cirurgias, com leitos de UTIP, UTIM, enfim. Foi uma linha de cuidado que nós evoluímos bastante no Espírito Santo, descentralizando todo esse serviço. Obviamente que as coisas vão se atualizando, né, com relação à TAV, nós já estamos incorporamos já nos contratos dos nossos hospitais que são referência. O que se judicializava hoje, nós estamos já fazendo dentro da nossa rede, a rede complementar, né, que são com os nossos hospitais filantrópicos, que assumem um protagonismo importante, e que nós precisamos avançar nas eletrofisiologia. Né, nós precisamos avançar e ampliar, porque não deixa de ser um desafio, que são procedimentos de maior complexidade. Muito bom aqui saber que isso está resolvido. Me esqueci de um grande detalhe. Há cerca de 2 anos, né, a gente vem trabalhando, presidente, na construção desse projeto, da descentralização, da cobertura da trombólise, principalmente no AVC, em todo o Espírito Santo. A gente já tem esse desenho pronto, em todo o território estadual. Nós temos lá no sul a cobertura no ESI, né, começou bem lá no início do governo Renato Casagrande. Na metropolitana nós temos o Hospital Central, que é porta aberta, tá, porque o AVC ele é tempo dependente, o AVC isquêmico rápido, regula, já faz trombose, o paciente tem um risco pequeno de ter sequela, e isso facilita a vida do gestor municipal, do Sistema Único de Saúde, porque é um paciente que, quando ele tem a sequela, ele fica acamada, é aquele paciente que é caro para o Sistema Único de Saúde, que vai precisar constantemente de transporte, que vai ter várias reinternações e que requer cuidados especiais em domicílio. Então, nós já temos um desenho já pronto, junto com o Hospital Central, né, descentralizando esse serviço para a região central-norte,
que seria o Silvavidos, que já está começando, né, a trombólise, depois o Hospital Dr. Samuel Gácio e o Roberto Silvares, e fazendo um link ali com o Hospital Rio Doce, para a gente poder ter cobertura de 100% de trombólise no Espírito Santo. Obviamente, isso já construindo com o SAMU, tá? Isso aí é algo que a gente precisa treinar, não é algo simples de chegar e apenas implantar. Mas pensamos também que a cardiologia, como está ligada diretamente, né, com a linha de cuidado do AVC, ela poderia estar sendo expandida em conjunto, porque seria uma grande entrega para o Estado do Espírito Santo, porque é um hospital pequeno, um hospital organizado, onde que a cardiologia de alta complexidade ela tem um serviço muito robusto e resolutivo, como o senhor mesmo tenha mencionado no início aí das suas palavras. Então, seria basicamente isso. Hoje, 11 horas, a gente está apresentando esse projeto. Por incrível que pareça, tá, gente? Foi adiado umas 5 reuniões por conta da agenda do secretário, mas hoje, às 11 horas, a gente estaria apresentando a linha de cuidado do AVC para expandir para todo o território estadual, mas algo que a gente conseguiu remanejar para tarde, porque nós entendemos do ponto de vista da regulação, do acesso, que são 2 linhas de cuidado que poderia estar sendo implantadas de formas conjuntas. Muito bom, Kim. Assim, eu vejo o AVC, a doença cardiovascular aguda, muito próximos, usam uma estrutura, de certa maneira, semelhante. Né? A trombectomia mecânica, que também é feito com a hemodinâmica, quando formos chegar nesse ponto de expansão, não temos muitos hospitais para poder discutir esse tema, né? Você falou sobre a linha de cuidado do AVC, eu não vou ficar me alongando sobre ela, mas o norte do estado, essa região centro-norte, hoje não existe uma unidade de AVC, não existe, né? Existe um serviço que trata AVC de maneira ainda inicial, mas não existe uma unidade de AVC. Desculpa. Eu costumo dizer que eu não falo daquilo que eu não conheço, então eu fui lá ver. Né? Tive agora essa semana no Hospital Silvavidos, né? Conheci a estrutura, existem pessoas comprometidas, colegas médicos comprometidos, uma gestão comprometida com melhorias, mas a gente, de fato, não pode dizer que há uma unidade de AVC onde não há. Né? Então, não há uma unidade de AVC, mas há um serviço que trata AVC. É melhor ter o serviço do que não ter nada. Mas isso mostra um caminho que a gente ainda precisa percorrer para realmente dar um acesso adequado aos nossos norte capixaba, vamos dizer assim, né? A região norte, centro-norte do estado. O Hospital Rio Doce é um hospital que tem capacidade de ter uma unidade de AVC montada, e mais do que isso, tem pessoas que querem fazer o serviço acontecer. A gente sabe que, assim como na cardiologia, se não tiver pai, não tiver mãe, não tiver alguém comprometido com o serviço, a coisa não vai. Né? A gente sabe disso, né, Tito? Mas esse comprometimento da secretaria, Kim, eu vejo todos os dias, eu tenho certeza que a gente vai avançar a passos largos sobre isso. Quero ouvir também o Fabrício e o Dr. Tito sobre esse tema, mas na sequência do Fabrício, nós vamos conferir a palavra aqui à doutora Mariana também, que quer complementar. Por favor. Bom dia, doutor Bruno, doutor Zé Preto também. Satisfação estar aqui novamente, porta sempre aberta, como foi dito na última sessão, para discutir os temas da saúde, e a gente é testemunha disso. É muito importante destacar o papel dos filantrópicos realmente nessa linha cardiovascular. Segundo o DataSUS, nós somos responsáveis por 75% de todos os procedimentos a nível hospitalar aqui no estado do Espírito Santo que estão envolvidos no cardiovascular, desde a cirurgia, as angioplastias, os cateterismos. É importante destacar também o laboratório de eletrofisiologia na Santa Casa de Vitória, que tem atendido uma população que há algum tempo ficava desassistida e demandava muitas questões judiciais.
Nós temos também agora a questão da TAV. Então, nos 5 hospitais filantrópicos, eles já estão habilitados e contratualizados para realizar as TAVs, né? Isso também era um problema muito grande, era muita judicialização, e hoje não há mais essa necessidade de judicialização, com 5 hospitais atendendo em todas as regiões do estado do Espírito Santo. A Santa Casa de Vitória também, importante destacar, ela já está agora em processo de habilitação para ser centro de referência cardiovascular. Então, ela, no futuro bem próximo, esperamos ainda esse ano, ela já vai estar habilitada, por exemplo, para fazer implante CDI. Hoje nós só temos esse serviço na UCAM. E é engraçado que é na rede filantrópica, onde você tem os ambulatórios mais completos da linha cardiovascular. Mas, quando precisa fazer determinados procedimentos, vai para uma outra instituição que não tem a linha completa. Então, acho que isso a gente começa a ajustar com essa habilitação, e espero que esse ano ainda o Ministério da Saúde reconheça, né, esse processo e a gente tenha essa possibilidade. Queria destacar 2 pontos, doutor Bruno, que além da cobertura, que é muito boa, feita para os hospitais filantrópicos, o desfecho é destaque. E não é uma informação simplesmente subjetiva. Nós hoje, dentro dos hospitais filantrópicos, nós temos o DRG, e o DRG já comprova que os nossos hospitais já têm desfecho, né, nos procedimentos cardiovasculares abaixo de 100%, que mostra a eficiência desses atendimentos, né, comparando isso a nível Brasil. Então, isso é um destaque. E o outro ponto que vocês comentaram aqui, e eu acho que talvez a gente possa até iniciar com uma nova reunião para apresentação de projetos sobre telemedicina. Nós conseguimos um avanço muito importante com a Secretaria de Saúde. Antigamente, as emendas parlamentares captadas, elas eram direcionadas para ampliação de serviço, o que não era benefício nem para o hospital, nem para o Estado, nem para a população, porque a gente não conseguia executar esses valores, porque eles são tabelados na tabela SUS, né, precificados na tabela SUS. Ou seja, a gente sabe que a tabela SUS ela remunera 60% do que se custa qualquer procedimento. Então, ampliar serviço com tabela SUS significa ampliar prejuízo e criar ineficiência. Desde 2021, nós já tratamos, junto com a Secretaria de Saúde, a vinculação desses recursos para a otimização do sistema. Então, ou seja, para a captação de emendas parlamentares, os hospitais precisam entregar uma contrapartida vinculada a metas qualitativas, ou seja, precisa entregar melhores resultados para o sistema. Isso aconteceu com o DRG, com o Escritório de Gestão de Alta, com os núcleos de regulação de alta, e você teve a oportunidade de acompanhar a apresentação para o governador. Esses 3 mecanismos já geraram para o sistema uma economia de praticamente 9 milhões por mês. Ou seja, nós abrimos um hospital sem construir um hospital. Um hospital a mais. Né? E isso ainda não alcançando os níveis ideais que a gente está perseguindo, né, do DRG percentil 50. Só que eu chamo a atenção para isso porque dentro dessas metas qualitativas nós temos agora recursos vinculados à telemedicina. Ou seja, os hospitais que querem captar recursos podem produzir ou apresentar projetos de telemedicina. Será que a cardiologia, não é a hora da cardiologia para isso? Né? Em conjunto com os hospitais filantrópicos e a Secretaria de Saúde, que já estão desenhando esses modelos, construirmos em parceria um modelo de telemedicina para iniciar, quem sabe, a atender a cardiologia, nós já temos aí essa possibilidade. Né? Então, fica aí essa provocação, esse destaque também, e sempre, né, colocando os hospitais filantrópicos à disposição para avançar nesses temas. Muito bom, Fabrício. Eu concordo, gênero, número e grau. Assim, a gente tem que avançar. A telemedicina é o que vai fazer a capilaridade da rede alcançar a ponta de uma maneira mais adequada. Sem falar que, junto com isso, vai a questão que eu comecei falando, a questão do treinamento de quem está lá na ponta. O médico que está sendo orientado a fazer a trombólise, ele vai, de alguma maneira, aprender com os especialistas que estão orientando nos centros de referência. É a mesma métrica que o governo já aplica em relação à regulação formativa, né, que todos vocês sabem perfeitamente. É a mesma métrica. A métrica de você ensinar quem está na ponta a fazer um melhor atendimento.
E a questão de que o município é responsável isolado pela atenção básica e o Estado pela alta complexidade, isso acaba se juntando, porque quando o município não faz o papel dele adequadamente, a corda estoura no Estado, de uma maneira ou de outra. Então, ou a gente entende que todo o sistema precisa se unir em prol do resultado, ou a gente vai ficar enxugando gelo o resto da vida, investindo naquilo que é mais caro, que somos nós aqui, nessa mesa de discussão agora. Né, o que é mais caro? Você fazer um diagnóstico adequado no município ou fazer uma cirurgia cardíaca, né, Tito? Então, é óbvio que é um contrassenso a gente não auxiliar, interagir de maneira adequada, e aí vai ser um papel que nós vamos cobrar, né, a partir de agora com mais atitude em relação aos superintendentes, já que o Kim colocou que os superintendentes estão responsáveis por esse debate junto aos municípios. Então, a gente precisa ficar atento a esse ponto, né, para que esse debate realmente saia do gabinete e chegue até a ponta nas secretarias de saúde. Eu vou conferir a palavra aqui à doutora Mariana, por gentileza. Agora sim, isso. Obrigada pelo convite. É um prazer participar dessa plenária com vocês, né, para a gente discutir esse tema tão importante, que é o nosso dia a dia, né, meu, Diogo, dos meninos da Santa Casa também. E alguns pontos que eu considero importantes em relação ao primeiro tópico das fragilidades, né, da linha de cuidado, do sistema. Acho que o Diogo e o Tiago foram perfeitos em apontar o principal foco é o diagnóstico. Então, o principal local de erro diagnóstico, que tem que ser precoce, tem que ser preciso e tem que ser tratado e tem que ser conduzido da melhor forma. Então, a gente está conversando na Secretaria sobre os protocolos, a gente está tentando alinhar a questão das referências também com a Secretaria, de reestruturar, reequilibrar. Outro ponto que particularmente me preocupa muito e que também eu acho que tem que ser abordado é a taxa de recorrência de eventos. E aí a gente esbarra na questão da assistência dos municípios. Hoje, o paciente, a partir do momento que ele tem o primeiro evento, ele é um paciente de muito alto risco. Então, ele tem que ter um acompanhamento criterioso de exames do cardiologista e, para dar um exemplo, né, uma das referências do CAN hoje é Cariacica. E a gente não tem como encaminhar, devolver o paciente para o município, e quando nós contrarreferenciamos, é comum o paciente retornar mal medicado, com um novo evento, então isso é uma coisa que particularmente me preocupa muito. Em relação ao que o colega colocou aqui da linha de cuidado, realmente, hoje, o CAN, a gente está avançando muito. Na verdade, hoje a gente já contempla a linha inteira, né? A gente tem a parte de ambulatório dividido por especialidade, a gente tem cirurgia cardíaca, hemodinâmica, estudo eletrofisiológico, a parte de dispositivos. Então, hoje o serviço está estruturado, né? Um hospital 100% SUS, então a gente, de ensino também, né? Então a gente está tentando sempre melhorar, abrimos recentemente alguns leitos de UCO e tem um planejamento aí para um curto prazo de alcançarmos até 10 leitos de UCO, né? O que vai facilitar no nosso giro de leitos. E o que a gente já tem de TAV, né, inicialmente era demanda judicial, que a Secretaria encaminhava para a gente tem tanto cirurgião quanto hemodinamicista habilitado para o procedimento, então também estamos abertos, a gente já está conversando com a Secretaria em relação à realização rotineira do procedimento, sem ser por vias judiciais, que até o momento foi só por via judicial, né? E é isso, estamos à disposição. Muito bom, Mariana. Tiago, com a palavra. Aproveitar aqui a palavra do Fabrício e da Mariana, porque um dos indicadores, inclusive, do nosso contrato hoje são as reinternações não previstas, né? E se deixar a gente falar aqui da cardiologia, a gente fica o dia inteiro falando de cardiologia. Mas eu não sou cardiologista, né? Mas, assim, como eu estou na gestão, e o que a gente tem visto? Os pacientes de insuficiência cardíaca, eles estão internados com a gente deshospitaliza bem medicado, esse doente vai para casa, não está tendo acesso, ou tem acesso com muita dificuldade às medicações prescritas, eles reinternam por causa disso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente deveria, de alguma forma, tratar com os municípios, a facilidade ao acesso a essas medicações. Porque você medicando bem o doente, ele vai para casa bem,
daqui a 15 dias ele volta, e ele, toda vez que ele volta pior do que ele estava. Ele perde função ventricular, ele perde função cardíaca. Então, isso é um problema grande que a gente precisa tratar dentro do sistema de saúde. Então, você acabou de dizer, vocês acabaram de mostrar um ponto estratégico de abordagem em relação também ao paciente que já teve um primeiro evento. Esse doente é um doente sabidamente de alto risco e tinha que ter um protocolo de ação dentro do município, né, dentro dessa linha de cuidado da cardiologia. Então, vejam como a gente está discutindo pontos aqui que não são tão complexos de serem resolvidos, tá certo? Mas que impactam diretamente no custo vida no final, né? Bom dia a todos. Eu queria parabenizar essa audiência e dizer o seguinte, né? Quando a gente está falando, né, de tecnologia e inovação, hoje mesmo está ocorrendo lá em Brasília uma discussão onde a doutora Ana Estela Haddad, que é da Secretaria de Saúde Digital do Ministério, e propondo várias ações do Ministério da Saúde relacionado a essa questão de telesaúde e telemedicina. E, atualmente, eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Telesaúde e Telemedicina, e a gente tem conversado aqui no Espírito Santo com o Fabiano, lá do ICEP, e também com o Tadeu Marino, subsecretário da CESA. Então, a gente entende que a gente pode contribuir muito nessa questão, nessa linha de cuidados, né? Principalmente quando tem alguns ambulatórios muito especializados na área cardiovascular e que, muitas vezes, lá na atenção primária, tem essa dificuldade no acompanhamento do paciente, principalmente com problemas cardiovasculares. Então, assim, a Santa Casa, ao longo dos anos, né, a gente tem uma equipe lá que praticamente a gente tem os ambulatórios todos referenciados, mas a gente sabe que isso não é fácil. Nós somos um hospital de ensino, né, e nós fomos, ao longo dos anos, nos especializando nessa questão. Mas eu queria colocar aqui, né, o Bruno, se você achar conveniente, depois a gente pode vir aqui, junto com a Secretaria de Estado, né, a Subsecretaria e o próprio ICEP, porque a gente está construindo uma proposta. Inclusive, a gente também pensa em criar, dentro das residências médicas, né, uma disciplina de telesaúde e telemedicina, né, propiciada pela Associação Brasileira de Telesaúde e Telemedicina, para que os novos profissionais possam realmente atuar de forma correta, porque muitas vezes as pessoas pensam que o WhatsApp, que uma conversa por telefone, alguma coisa, que isso garante todas as questões jurídicas e cíveis que está proposto na saúde digital. Então, eu acredito que a gente consiga, né, avançar e pode também treinar e monitorar essa questão, principalmente na linha do cuidado cardiovascular. Fantástico. Eu acho que o caminho é justamente esse, Rosane. A gente precisa avançar. Chegou agora aqui o nosso professor, deputado Emílio Mameri. Um prazer recebê-lo, doutor Emílio. Doutor Emílio, que ocupou essa cadeira aqui tanto tempo e vai sempre fazer falta aqui do lado de cá, tá, Emílio? Bom, eu vou... Por favor. Tendo a oportunidade, bom dia a todos, meu nome é Paulo Loureiro, sou responsável técnico pelo serviço de hemodinâmica lá da UCAM, né? E eu estou ouvindo atentamente aqui a explanação de todos vocês e queria dizer que o nosso serviço de hemodinâmica é um serviço que hoje talvez seja o único serviço que tenha médicos in loco, hemodinamicista, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Nós temos uma escala que os médicos ficam no local para prestar o mais prontamente o atendimento possível, né? Então, isso é uma situação importante, porque, como a gente já ouviu falar, tempo é músculo, e quanto mais rápido a gente conseguir tratar a artéria, a gente salva vidas.
Semana passada tivemos uma reunião com a direção clínica e eles nos colocaram a possibilidade da gente abrir um centro de stroke com mais uma máquina de hemodinâmica, então seria o terceiro aparelho de hemodinâmica voltado para a área de atendimento de stroke, que é uma coisa que estamos evoluindo aí. Muito bom, fantástico. Eu, francamente, não sabia que vocês tinham plantão presencial de hemodinâmica. Bacana. Vou conferir a palavra ao doutor Tito e doutora Penha para a gente encerrar a nossa sessão. Bom dia a todos. Me apresentar, sou o doutor Marcos Tito. Marcos Tito, sou cirurgião cardíaco, oriundo de Minas Gerais. Sou neófito, então, na saúde capixaba, mas desde o primeiro momento muito entusiasmado e... Aproxima um pouquinho mais do microfone, ele dobra, doutor Tito. Só puxar. Aí. Muito entusiasmado e, ao mesmo tempo, muito surpreso com a qualidade da saúde capixaba. Apesar dos vários percalços que a saúde do Brasil inteiro passa, né? Assim, a gente vê aqui uma Secretaria de Saúde muito atuante e preocupada com o uso correto do dinheiro público. Então, que o mote realmente da Secretaria seja isso aí, usar um recurso que é parco, que é escasso, da forma melhor, de uma vez só, né? Então, só agradecer o convite. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, doutor Tito. Doutora Penha, você não pode ir embora daqui sem dar uma palavra. Eu estava indo quietinha, né? Mas eu quero agradecer ao doutor Bruno, agradecer ao deputado Zé Preto por ter nos recebido, para termos a oportunidade de, em conjunto, falar da saúde capixaba, porque eu acho que não existe individualismo na saúde, é um conjunto de pessoas que trabalham para melhorar a resposta, né? Então, a gente está satisfeito com as nossas respostas que a gente vem obtendo no decorrer do tempo de assistência na parte de cardiologia, tá? E eu quero dizer o seguinte, que nós também estamos adquirindo o segundo aparelho e pelo fato de a gente não ter presencial, porque o número de hemodinamicistas não é grande no estado, né? Mas eu acredito que o nosso tempo-resposta se equipara ao do Hospital das Clínicas. Excelente, doutora Penha. Tenho certeza que o serviço é muito bem prestado na nossa Santa Casa de Vitória, assim como nos outros centros de especialidade. Acho que todos com o mesmo objetivo de nós atendermos ao capixaba com a maior velocidade e celeridade numa doença que é tempo dependente e entregar a melhor resposta. Acho que o acesso é sempre o ponto-chave dessa discussão. Vou passar a palavra para considerações finais do deputado Zé Preto e, na sequência, concluiremos a nossa sessão. Cumprimentar o doutor Emílio, que fez um brilhante trabalho aqui nessa comissão, e cumprimentar ele por estar aqui presente, cumprimentar todos, Quinho. A gente, quando, né, Bruno, a gente cobra, eu sei do trabalho, porque, na verdade, eu milito muito no estado do Espírito Santo e sou mineiro. Eu sei da dificuldade da saúde de Minas Gerais, que aí nem se discute entre Espírito Santo e Minas Gerais, porque eu vou muito ali, eu sei da dificuldade, ali é muito, nós estamos a passos e passos na frente da saúde de Minas Gerais. Mas o nosso dever aqui é cobrar. A gente vê alguma coisa que a gente não... Talvez eu não tenha ciência, mas eu não concordo. Às vezes eu vejo um procedimento que a pessoa morre lá, principalmente na nossa UPA de Guarapari, eu vejo uma pessoa com 40, 50 anos, que trabalha na roça, morre, aí tem um AVC, e talvez morre por negligência, talvez de uma coisa. Então a gente tem aqui que cobrar. Mesmo que com a minha deficiência de entender direito, mas assim, eu falo pela dor daquela perda. Então, assim, eu sempre cobro pela dor daquela perda, que não chega aqui no ato. Eu não digo que é negligência, mas talvez a gente, quando eu posicionei do SAMU, quando tem um paramédico lá que ele sinaliza que é um AVC, e a pessoa para no UPA que talvez não tem compromisso com a sociedade. Estou falando do meu UPA lá do meu município. E a pessoa fica lá 2, 3 dias ligando para a gente, achando que a gente é a solução, né, doutor Emílio? Acho que é o deputado e a solução. Aí você depois vai no enterro daquela pessoa que deu um diagnóstico, o paramédico, que era um AVC. Ele ficou 2 dias lá, gravou
e morreu. Então é isso que eu fico assim cobrando. Então, assim, faço das minhas humildes palavras uma cobrança que talvez aquele paramédico lá poderia ter encaminhado para o Hospital Central direto. Então, talvez nós perdeu aquele senhor que tem um filho para cuidar, de 40, 50 anos, que ainda é pai ainda de filho novo, e a pessoa morre lá por negligência. Talvez não seja do paramédico, mas se ele é um paramédico que está lá dentro, por que não encaminha direto para o Hospital Central, que faz um ótimo trabalho? Então, quando eu relato isso aqui, eu relato que nós tivemos aqui um professor que relatou que quanto mais rápido pode se salvar e não deixar sequela. Então, muitas das vezes, um cidadão que trabalha no interior, trabalha na roça, se ele ficar em sequela, sabe onde ele vai parar? Com a aposentadoria de um salário mínimo. E talvez poderia ter havido aquilo. E sem contar que o custo de internação que ir e vir vai ser direto quando ele fica acamado. Então, assim, a gente cobra, talvez até sem entender tanto, mas eu falo da dor. O entender da dor, a gente sabe que quando para num UPA, pode demorar 3 horas, 4 horas, 5 horas, 1 dia, 2 dias. E pode ser tarde e a pessoa ficar com sequela. Então, a gente cobra, eu como deputado eleito pelo povo, eu vou continuar cobrando da minha maneira, mas eu falo assim, daquela dor que a gente, quando é deputado, a pessoa cobra. E a gente vai para os órgãos cobrar. Eu sei que talvez não é nem capacidade lá do paramédico. Quando ele dá um diagnóstico, um pré-diagnóstico, que pode ser o AVC, eu questiono por que não pode vir direto para o Central. Então, o que é responsável vai parar no UPA que não tem responsabilidade. Meu questionamento é esse, entendeu, Quinha? Porque poderia levar direto. Nós vamos salvar, nós vamos ter uma pessoa saudável se tiver o diagnóstico rápido. E sendo que nós podemos parar com aquele paciente para o resto da vida na cama e nunca mais ter uma vida saudável. E mais, agradecer a todos que estão aqui, mas isso é um debate, e debate devolvendo para a sociedade capixaba, que é o importante. Bom, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui agora, destinaram esse período da manhã para que nós pudéssemos falar sobre as doenças cardiovasculares. Quero cumprimentar ao ex-deputado, ex-prefeito de Cachoeira Itapemirim, Carlos Castiglione. Prazer tê-lo aqui, Carlos. A porta está sempre aberta, uma honra recebê-lo. E dizer para vocês que a deficiência técnica todos nós temos. Todos nós temos. Tá certo? Mas você corrige qualquer tipo de deficiência técnica sendo um pós-doutor da necessidade da população, porque você está lá na ponta, sentindo a dor do povo, sentindo as limitações que as pessoas que não sabem ler e escrever têm. Tá certo? E o nosso papel aqui, apesar de ser médico, o meu papel aqui não é ser médico. O meu papel aqui é representar a saúde. E aí o meu diploma, ele me auxilia na parte técnica, mas ele não necessariamente representa o que o povo quer. Então, a urna nos otorgou o direito de representá-los, e você faz isso como um pós-doutor. Tá certo, meu amigo Zé? Pode saber que pode contar comigo. Muito obrigado, em todos Bruno. os momentos. Eu queria agradecer a todos vocês novamente. Foi um prazer e uma honra presidir essa sessão. Saibam que daqui construiremos juntos indicações que serão dirigidas à nossa Secretaria de Saúde. E eu gostaria de agradecer, Quinha, você representando a subsecretaria, o nosso secretário Miguel, a presença e por ter sempre a porta aberta para o diálogo. Nós temos uma secretaria pujante, uma secretaria que realmente dialoga e constrói a melhor saúde para o Espírito Santo. Leve um abraço ao nosso governador Renato Casagrande, que é um grande homem, um grande capixaba, e que tem olhos firmes e mão rígida para o investimento na saúde capixaba. Muito obrigado. Eu concluo agradecendo a Deus, ao nosso gabinete, a Comissão de Saúde, a presidência da ALIS, a diretoria das comissões permanentes, os servidores da Engenharia e Tecnologia, repórteres da TV da ALIS, taquigrafia, procuradores e consultor temático. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária. A Comissão de Saúde discutiu soluções para que doenças cardiovasculares não acabem se tornando porta de entrada para tratamentos de alta complexidade. Algumas das soluções apontadas foram a telemedicina e o estabelecimento de protocolos de atendimento. TV Assembleia, mais perto de você.